A paz do Senhor Jesus, igreja. Graças a Deus, bom estar mais uma vez aqui. Agradeço pastor Maurício, pastora Linda, pelo convite. Deus seja louvado. Tiago capítulo 4, vamos ler uma palavra do Senhor. Esse Tiago aqui desta carta é o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu. Não fez parte dos 12, né? Tinha 2 Tiago, discípulo de Jesus, mas o Tiago, irmão de Jesus, passou a seguir ele depois. Escreveu essa carta e foi pastor em Jerusalém. Acharam o capítulo 4? Eu quero ler apenas lá o verso 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Amém? Uma palavra conhecida, mas temos muita coisa nesse capítulo 4, que eu creio que Deus quer falar com a gente, nos abençoar nesta noite com a sua palavra. Creio que todos que vêm à casa de Deus têm primeiro objetivo cultuar a Deus. Este é o primeiro objetivo da nossa reunião, do nosso culto, do nosso ir à casa de Deus, deve ser. Primeiro objetivo, cultuar e adorar ao Senhor, porque é mandamento, é bíblico isto. Nossa primeira coisa é oferecer o nosso culto a Deus, o nosso sacrifício pessoal, como Paulo disse, culto racional. Então, em primeiro lugar, nós viemos cultuar, viemos adorar e louvar a Deus. Viemos também para receber da palavra de Deus a instrução, o ensino que pode nos abençoar e nos fazer crescer na graça, no conhecimento, na santidade, na comunhão, na intimidade com Deus, e assim alcançar as vitórias que precisamos. Então, nossas bênçãos e nossas vitórias, as quais necessitamos, são consequências da nossa vida com Deus. Não existe bênção fora da comunhão com Deus. Não existe bênção fora do corpo chamado igreja, não existe. Você pode achar um ímpio aí fora que prospera na vida dele, mas a Bíblia diz que o fim vai ser terrível. Não se engane com isto. A Bíblia nos adverte em muitas coisas. Então a nossa bênção e as vitórias que precisamos todo dia, ela tem a ver com a nossa comunhão com Deus. Fora da comunhão não existe bênção de Deus. Já falo e repito, existe enganos, mas não a bênção. Então a bênção verdadeira e duradoura está nisto. Nesta carta que lemos de Tiago, neste capítulo, esse verso, mas antes um pouco lá onde começa, Tiago escreve dizendo: de onde vêm as vossas guerras e pelejas entre vós? É uma pergunta, e toda pergunta ela nos leva a uma reflexão, a avaliar a situação. Então, quando ele inicia este assunto e ele faz esta pergunta, dizendo: de onde vêm as vossas batalhas, as vossas lutas? E a pergunta hoje é: quem não tem luta? A vida na terra está cada dia mais difícil e complicada. Então as lutas crescem e aumentam. E Tiago faz a pergunta: de onde vêm as lutas? E aí ele vai dando já, porque é uma pergunta um tanto retórica, já vai dizendo: porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Deleites são prazeres, cobiças, desejos. Então diz ele, aquilo que opera na vossa carne, no vosso corpo, não é porventura desta cobiça, deste desejo que vem as guerras? Guerra individual, guerra interna, guerra com o seu próximo. Quem sabe você diz, tem alguém que me complica tanto a vida, e quem sabe tem alguém que diz de ti mesmo, essa pessoa complica tanto a minha vida. E é disso que Tiago está dizendo, de onde vêm essas guerras? De onde vêm essas lutas diárias? Então muitas vezes gememos e queremos vitórias nas nossas batalhas. E vem todo tipo de luta hoje, luta na família, luta financeira, luta por trabalho, encrencas, contendas. O ser humano é campeão dessas coisas, não é verdade? Deus tenha misericórdia de nós.
Então Tiago, de onde vem se não vem dessas coisas? Ele diz, vocês cobiçam ou cobiçais e nada tendes. Ainda diz, sois invejosos, cobiçosos, e assim vai indo. E não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Até foi lida uma palavra antes ali de Jesus, né? Que Jesus diz para nós bater na porta e para nós pedir. E diz que aquele que pede recebe, o que bate se abre. E então nós olhando aqui Tiago, às vezes parece que ele está contradizendo alguma coisa de Jesus, ou do Paulo também nas cartas. E ele diz, você pede e não recebe. E por quê? Porque pede mal, ou porque não sabe pedir, porque pede para interesses que não agradam a Deus, ou que não seja da vontade de Deus. Você pede por um sentimento egoísta para você mesmo. Respondendo essa pergunta que ele fez no começo, de onde vêm as guerras, as pelejas vossas, ou entre vós, se não é desta batalha diária, dessa angústia diária? E tem gente que se angustia, cobiçando e desejando coisas materiais. Não é errado você querer ter, possuir, trabalhar, conquistar, não é errado. O errado é quando a pessoa se torna idólatra e escravo dessas coisas, e se angustia e adoece por essas coisas, quando ele fica se medindo pela vida do outro. E infelizmente nós vivemos um momento disso, principalmente esse negócio hoje, todo mundo tem celular, internet, né? Todo mundo tem. Aí você olha na rede social e vê o irmãozinho lá, passeando lá na serra, lá na praia, e passa um filtrozinho na foto, fica bonitinho, né? E bota lá no lugar lindo e você olha, que vida maravilhosa que ele tem. E eu estou aqui penando, batalhando, gemendo, sofrendo. Esquece que a vida é de momentos e aquilo lá não é a realidade do dia a dia. Logo que eu fui para Sapiranga, pastorear Sapiranga, anos atrás, e muita dificuldade no início da obra lá, e a gente estava passando por umas crises. Naquele tempo a gente não tinha celular, a gente tinha telefone fixo em casa, coisa que quase ninguém tem mais, né? E naquelas dificuldades eu estava com uns 2 meses de telefone atrasado, já estava bloqueado. Pastor Jonas, que está enrolando, pastoreava Bento Gonçalves, me convidou para pregar num congresso de jovens, e eu fui lá. Eu e minha esposa fomos lá para pregar no congresso de jovens. De noite levaram nós jantar num restaurante chique, que lá da Serra, vocês sabem o que é. Botaram nós num hotel 5 estrelas, naquele famoso que tem lá. Aí no restaurante ele chega, puxa a cadeira para ti, doutor, se assenta aqui. Eu comecei a rir, né? A minha esposa, o que está rindo? Ele disse, só Deus para fazer isso. Ela, o quê? Nós estamos lá com 2 meses de telefone atrasado, eu estou no hotel 5 estrelas, num restaurante chique, sendo chamado de doutor. Quem olha isso diz que inveja desse camarada, não sabe a situação que está lá, mas ganhei a oferta que deu para pagar a conta. Então a vida é de momentos. Então não é porque você olha na internet alguém que postou uma coisa bonitinha e você diz que vida maravilhosa, você não sabe o que ele está passando antes. Então é muita coisa falsa na verdade nisso aí, né? Quem sabe você já viu alguma postagem minha também passeando e você diz que vida maravilhosa, você não sabe das minhas guerras. Tá certo? Então não se engana com isso. O certo é que Tiago diz assim, de onde vêm essas guerras? E as vossas batalhas? É importante você identificar a raiz. Então não adianta, não fica olhando para isso e ficando achando que o outro tem uma vida maravilhosa enquanto você está lutando. Foi o Asaf, né, no Salmo 73, que ele disse, eu quase me desviei quando comecei a olhar para o ímpio, ver a vida folgada e próspera dele, não há aperto na vida dele, nada mais, nem na morte. Ignora Deus e não sei o que, ele, eu quase me desviei, em vão eu estou me santificando. Mas ele assim, até que eu entrei na presença do Senhor e entendi o fim deles. Fica assim invejando às vezes as coisas das redes sociais, porque isso tudo é muito falso, tá? São momentos apenas, não é o dia a dia, não é o todo dia da vida de cada um, né? Então Tiago diz assim, você pede e não recebe, porque não sabe pedir, porque pede mal, pede para seus próprios prazeres, e não para coisas que atendam aos propósitos de Deus, então é diferente. Então Deus sim, abençoa, prospera, supre necessidades, sim, de acordo com o propósito dele e a fidelidade de cada um, é claro. Depois lá ele disse, no verso 4, é coisa que nem se nomeia entre os crentes, ele disse adúlteros e adúlteras, mas aí também tem a ver com idolatria. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
ou aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Aqui ele está falando de aquelas coisas divididas, e Deus não é disso. Se você olhar um pouquinho mais adiante, ele diz que o Espírito de Deus tem ciúmes. Interessante isso, né? No verso 5 aí. O problema é que a gente tem hoje uma sociedade muito cativante e atraente aí no mundo. O diabo enfeita muito bem os pratos dele, convite dele. E a gente tem muito crente, como diz assim, em cima do muro. Mas aqueles que estão em cima do muro, ele quer Deus, ele quer a igreja, mas ao mesmo tempo ele quer as coisas lá de fora. É nesse sentido de impurezas e coisas que ele está falando aqui. Então ele fica naquela guerra constante e não consegue vitórias. Aí parece que a palavra de Jesus que foi lida, pede e recebe, bate e se abre, não acontece na vida dele. Muitas vezes porque assim, está na igreja, mas como diz, em cima do muro, qualquer coisa eu salto para o outro lado. As indecisões, e Deus não admite esse tipo de coisa. Portanto diz, Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Ele diz, sujeitai-vos a Deus. Então veja bem, a soberba é aquela pessoa que não se humilha diante de Deus, aquela pessoa que se acha mais importante, ou se acha superior ao outro. Às vezes olha para o outro e diz, eu que merecia ter o que ele tem, aquele camarada não merece. Tem a pessoa soberba, e é isso que Tiago vai dizendo, que não recebe as coisas de Deus. Deus resiste a esse soberbo, mas dá graça ao humilde. Quem é o humilde? Aquele que se converte a Deus, aquele que se entrega ao Senhor, que reconhece que é pecador e precisa de Deus. Enquanto a pessoa não chega nesse ponto, ele nada recebe de Deus. Então não inveja o ímpio lá fora, que aparentemente tem uma vida melhor e mais folgada que a sua, que é só aparência, ele não tem a bênção de Deus. Tem um provérbio que é o 10:22, que diz que a bênção do Senhor prospera e não acrescenta dores. Então sem a bênção de Deus, o resto é aflição de alma. Por que que tem pessoas, como a gente diz na linguagem popular, podre de rico e uma vida infeliz? Exatamente por isso. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, isto é, se entregar, se render, se converter, estar disposto a seguir e obedecer a sua palavra. Aí ele então resistiu o diabo e ele fugirá. Louvado seja Deus. O inimigo, ele é aproveitador, ele aproveita de brechas, falhas, fraquezas, para perturbar, para entrar e complicar as coisas. Mas quando você se sujeita a Deus, se submete ao Senhor e à sua palavra, você tem a unção e o poder de Deus, que Deus diz, resista e o diabo vai fugir. É ele que vai sair da sua casa e não você que vai abandonar sua família. Entenda a palavra de Deus. Resiste o diabo e ele fugirá. É o perturbador que vai sair de lá. Em nome de Jesus Cristo, você crê para dizer amém? Amém. Aleluia. Então veja que nós não podemos isolar, eu estou indo de uma maneira contextual aqui, para você entender que nós não podemos isolar um versículo do outro, uma palavra do outro, é uma sequência, uma coisa está ligada com a outra. Quando ele começa dizendo, de onde vêm as vossas guerras, vossas pelejas, aí ele vai citando as coisas da carne, os desejos e cobiças e anseios da carne pelas coisas naturais, e muitas vezes esquecemos de Deus. Aí depois chegue a Deus, se entregue, se submete a Ele, porque Ele resiste ao soberbo, mas dá graça àquele que se humilha. Então se submeta ao Senhor, resiste o diabo, aí você pode resistir, e ele vai fugir. Aleluia, entendeu? Ele vai fugir. Tem gente que tem medo, não gosta nem de falar. Eu já vi até pastores que proibiram até obreiros de falar o nome do capeta, né? Não fala, nem fala, não era para citar no púlpito. Gente que tem medo de feitiçaria. Eu moro ali em Sapiranga. Semana passada minha esposa saiu cedinho, deu uma caminhadinha na beira da faixa ali, saiu até a faixa, voltou. Tem um negócio na esquina. 2 garrafas de champanhe, umas velas preta e vermelha e mais uns bagulho lá. Naquela noite passava da meia-noite, deu um acidente bem em frente. Isso foi no sábado à noite. No domingo, meio-dia, deu outro acidente com 3 motos no mesmo lugar, morreu uma pessoa. Então são guerras
Mas a Bíblia diz: resiste o diabo e ele foge. Oramos pelos nossos vizinhos, pela nossa saúde e confiamos no Senhor. Vai ter medo? Não, não tem medo não. Deus guarda, Deus cuida. E se Deus permitiu o mal como permitiu na vida de Jó, Deus tem uma finalidade maior sempre. O reino de Deus ganha sempre, o Senhor vence sempre. Então, se resistir o diabo, ele fugirá. Então não tenha medo das coisas das trevas. Se submete a Deus e ele, o inimigo, vai fugir. A obra de feitiçaria é anulada, as pragas é anulada, a inveja é anulada, maldição é anulado. Tudo é anulado pelo poder da palavra, pelo poder de Jesus. Ora, se a Bíblia diz que Jesus na cruz levou nossos pecados, que é a raiz das maldições é o pecado, então Jesus levou os pecados, e junto com isso levou nossas dores e enfermidades. Para que vai ter meu inimigo? Se a própria Bíblia diz: aquele que está na minha mão, o maligno não toca. Aleluia. Então é disso que Tiago diz, o versículo que lemos: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Por que a ordem para nós é chegar a Deus? Porque o primeiro passo Deus já deu. A Bíblia diz, em vários ensinos, que a humanidade, nós todos se tornamos inimigos de Deus pelos pecados e ofensas. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. No Antigo Testamento tinha o tabernáculo e depois o templo, e havia um grande véu que separava o lugar santíssimo do lugar da presença da glória de Deus do outro lugar santo do templo. Ninguém podia entrar ou passar aquele véu para ter contato com a glória de Deus sobre a arca. Só o sumo sacerdote uma vez no ano com o sacrifício pela nação. Aquilo ali era um símbolo da separação que o pecado faz ou fazia entre nós e Deus. Agora, quando Cristo veio, diz que ele ia reconciliar os inimigos, Deus e o homem. E quando ele morreu na cruz, ele disse: o véu foi rasgado. Então a glória de Deus foi liberada do lugar santo para cobrir as nossas vidas, assim como foi aberto o caminho para nós chegar. O escritor aos Hebreus capítulo 10 diz: cheguemos confiadamente à presença de Deus pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus. Então agora nós temos liberdade de chegar à presença de Deus, nada nos impede. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto, a glória de Deus que estava retida atrás do véu foi liberada sobre todos nós através de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Então esse primeiro passo Deus já deu. Ele enviou seu Filho, rasgou o véu da separação, abriu o caminho. Jesus Cristo é aquele que faz a reconciliação entre nós e Deus. Por isso ele é chamado de príncipe da paz, aleluia. E é chamado aquele que veio para reconciliar. E Paulo diz que ele nos deu o ministério da reconciliação, aleluia. Então o próximo passo é o nosso. Por isso ele diz: chegai-vos a Deus, porque o primeiro passo ele já deu em nossa direção, já abriu o caminho, já deu o perdão. Você não vai ser perdoado, você já foi perdoado. Isso que precisamos entender. Você já foi perdoado lá 2000 anos atrás na cruz. Antes de você nascer, o seu pecado está perdoado em Jesus Cristo. Por isso é uma questão de fé e não de obras. Você precisa crer nisso. Então esse é chegar a Deus. Chegai-vos a Deus. E se você se chegar a Ele, o próximo passo é dele, aleluia. Escreve o nosso nome no céu, no livro da vida, e diz: perdoados estão os teus pecados. Então a presença de Deus é lugar de alegria. Tem o salmo que diz, parece que é Salmo 16, que na presença do Senhor há abundância de alegria, a fartura de alegria. Então na presença do Senhor é alegria. Em Atos capítulo 3, Pedro pregando, ele disse: arrependei dos vossos pecados, se converta ao Senhor, para que venha o tempo de refrigério, o tempo de refrigério nas vossas vidas. Então na presença do Senhor há refrigério, ou seja, somos aliviados das nossas cargas, das nossas aflições pela presença dEle. Na presença dEle há abundância de alegria, a fartura de alegria, abundância de paz, porque a presença dEle é de paz, é de perdão e reconciliação, não é causa de medo. O pecado é que nos gera medo e nos leva a se afastar de Deus. Mas quando cremos na obra de Cristo, esse medo vai embora, porque nós somos perdoados e recebidos como filhos.
e como filhos de Deus, remido e reconciliado através de Cristo, nós estamos debaixo da proteção e da bênção do Senhor. Então é por isso que ele diz: chegue-se a Ele e Ele se chega a vós. Então, se agora eu creio no passo que Jesus deu e aceito isso e me submeto a Ele, o próximo passo é dele: me receber como filho, te receber como filho, filha, e cuidar e guardar a sua vida, suprir as suas necessidades, prover o que você precisa, porque Ele é Pai que vai manter a sua vida. O que eu comecei dizendo? Toda a nossa bênção está vinculada em estarmos em comunhão e reconciliados com Deus por Jesus Cristo. Sem isso não há bênção, não se iluda. É aí que eu tenho algumas broncas com aqueles cultos, que é promessa e profecia e oração por gente que não se converte. Não é ilusão. Não vai ter bênção, não adianta. Pode expulsar o diabo dele, no outro mês está endemoniado de novo. Pode reconciliar o casal no mês, no outro mês estão brigados de novo, porque não se converte. Se não converte, não vai ter bênção duradoura. Vai ter uma ilusão no momento ali, acha que resolveu o problema e não resolveu. Evangelho não é magia, igreja não é terreiro de macumba que a pessoa vai lá e paga para fazer um trabalho e é iludido pelo diabo. Igreja é porta de reconciliação com Deus. Evangelho é porta de reconciliação para resolver o problema do pecado. E resolvendo o problema do pecado, resolve o resto dos nossos problemas. Porque passamos a ter comunhão com Deus e a ser filho do Pai. E um pai que sabe cuidar muito bem dos seus filhos. Foi lido: qual o pai que o filho lhe pedir pão vai lhe dar uma pedra? Porque ele é pai, ele sabe cuidar. Mas entenda o que o Tiago disse: você está nas suas lutas, não tem vitória, pede e não recebe, é porque você está pedindo errado, fazendo errado, está pensando em outras coisas e não no reino de Deus, não na salvação, não na obra de Deus. Está pensando nos seus prazeres próprios, em afrontar alguém, ou querer parecer mais importante, soberba contra alguém, e outras coisas, está pedindo por outros interesses e não vai receber. Glória a Jesus. Está virando culto de doutrina? A palavra de Deus é essa riqueza, é ela que nos aperfeiçoa, ela que nos instrui, nos ensina no caminho da verdade. Devemos amar a palavra de Deus, amém? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos. Irmãos, aqui fala de obras. Então você chegue a Deus, que sem Ele você também não consegue deixar suas más obras. Nós dependemos dEle para tudo. Eu já conversei com pessoas e disseram assim: pastor, eu vou acertar umas coisas da minha vida primeiro, né, para depois... Quem já não ouviu isso? Pastor, com certeza, já vi muito disso. Pastor, eu primeiro tenho que acertar a minha vida. E eu digo: está enganado. Primeiro você tem que ir para Deus para poder acertar. Sem Deus não vai acertar nunca, não vai conseguir nunca, porque não é pelos nossos esforços que nós chegamos lá. Por isso está aqui: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Daí depois Ele diz: agora limpai as vossas mãos das más obras, porque agora você tem Deus para ajudar, agora você tem Espírito Santo na sua vida. É outra coisa, outra dúvida que a gente precisa vencer. Eu sou nascido, criado na igreja, e me lembro do meu tempo de menino que nos ensinavam isto. Os pais queriam meter medo, o pastor queria meter medo na gente, principalmente quando ia ficando ali adolescentezinho, lógico, né? Quando é criança não entende nada, mas ali ficando adolescente, aquele medo de desviar, de ir para o pecado, eles metiam medo na gente. E uma das coisas que dizia assim: se você aprontar, o Espírito Santo te deixa, Deus vai pesar a mão, Deus vai te abandonar. E foram metendo medo na gente. E exatamente o contrário. O Espírito Santo é aquele que trabalha para nos convencer do pecado e do juízo, e Ele usa a palavra para nos converter ao Senhor. Então Ele não nos abandona, nós damos trabalho para Ele. Nas nossas fraquezas e pecados, nós damos mais trabalho para o Espírito Santo. Ele não desiste, só mesmo quando a gente nega Ele. Lá em Hebreus fala assim: aqueles que apostataram da fé. Apostatar da fé não é você desanimar, não é você, quem sabe, às vezes até se afastar da comunhão um tempo. Não, isso não é. Apostatar é negar, de dizer: não creio mais nisso. Então ali o escritor diz que isso aí até é impossível que essa pessoa se salve. Está ligado a outra palavra que Jesus disse, que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo é a única pessoa capacitada e autorizada de nos convencer do pecado e nos levar à conversão. Aí se eu disser: não creio, isso não é Espírito Santo, não creio nisso, não resta mais ninguém que possa convencer a pessoa para a salvação. Então não tem mais perdão.
Agora tem outra palavra, Mateus 6, oração do Pai Nosso, que Jesus disse assim: se você não perdoar o teu irmão, vosso Pai também não te perdoará. Então, se nós pegarmos essas 3 palavras, nós entendemos melhor o que é um pecado que não tem perdão. Aquele que nega a fé, aquele que não perdoa e aquele que nega a obra do Espírito Santo e diz não é Espírito Santo. Para essa pessoa não resta mais ninguém que convença ele do pecado. Triste isso, não é verdade? Por isso é que Tiago diz aqui: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E aí diz então: limpai as vossas mãos. E você de duplo ânimo, o que é isso? Aquilo que eu falei antes, a pessoa que está em cima do muro, não sabe se vai para lá, não sabe se vai para cá, o coração dele, uma hora está animado para Deus, outra hora para o mundo, é duplo ânimo, né? Ou uma hora está animado, outra hora está desanimado, uma hora ele está para cá, outra hora está para lá, está balançando. Tiago também diz que nem uma cana sacudida pelo vento. E ele diz: esse não recebe nada do Senhor. Então nós viemos ao culto, eu disse antes de começo, que nós viemos primeiro para adorar, cultuar a Deus, viemos para receber da sua palavra, e viemos porque, claro, precisamos de vitória e de bênção também nas nossas lutas. E aí talvez você está me perguntando: pastor, tem bênção para nós hoje? Tem, Deus está na casa, amém? E Ele como Pai está falando com a gente como Filho nesta noite, e Ele tem bênção para nós sim. Tem cura, tem vitória, tem alegria, tem o gozo da sua presença. Você vai encontrar várias passagens bíblicas no Salmo, entre outros, dizendo que é bem-aventurada aquela pessoa que tem prazer em Deus, tem prazer na lei do Senhor, tem prazer na presença do Senhor. A pessoa que se alegra em Deus diz que é bem-aventurado. Bem-aventurado é abençoado, bem-sucedido, próspero, duplamente feliz, muito feliz. Isso é sinônimo de bem-aventurado. Então, bem-aventurado é aquela pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor. Acho que é Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que se alegra em Deus, que tem nele o prazer, que tem nele a alegria da sua alma, aleluia. Ele é abençoado pelo Senhor. O problema é quando a nossa alegria não está mais no Senhor, mas queremos nos alegrar lá fora, buscar nossos prazeres lá fora. Já não disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas tem muita gente que já não tem prazer nisso, o prazer está lá fora, ou vai buscar lá fora, em vez de buscar na presença do Senhor. Depois ele diz: ó, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então o problema também é que muitas vezes, nas muitas pregações de hoje em dia, a gente pega só a última parte, só a parte da bênção, né? Então pega: Ele vos exaltará, amém, aleluia. Mas o que ele diz antes? Chore, se quebrante, se humilhe perante o Senhor, e aí Ele vai te exaltar, ou seja, vai te abençoar, suprir as suas necessidades, vai te prosperar. Ele vai te abençoar com saúde, com paz, com tudo que precisam, porque entenda que prosperidade na visão bíblica não é só dinheiro, é paz, é harmonia, é bem-estar, é necessidades supridas, é tudo isso, não é só aquilo lá que alguns vendem fora. Então humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então entenda que é necessário você ir para a presença do Senhor. Depois do capítulo 5, mais adiante aí, tem uma palavra que Tiago disse: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Irmão, não é você sair e contar para outra pessoa tudo que você fez de errado, de pecado, confessar isso, não, isso é um absurdo. Mas o que é confessar? Isso que está aqui, reconhecer que somos pecadores. Posso chegar para o pastor Maurício e dizer: ora por mim, eu oro por ti, você é pecador, eu também sou. Não é aquela coisa de se achar o pecado na vida do outro sempre é maior que o da vida da gente, né? Para a gente não, é um pecadinho, na vida do outro é um pecadão. Esse que Tiago está dizendo: se humilhe e reconheça, confesse, somos todos pecadores. Ore uns pelos outros. O problema é que às vezes a gente quer esconder o pecado da gente exaltando o pecado do outro. Isso é soberba, isso é o tropeço que impede a bênção. Agora quando diz confessai uns aos outros os vossos pecados, é nós olharmos para os outros e dizer: somos todos pecadores, carecemos do mesmo perdão, do mesmo preço que foi pago na cruz, da mesma salvação. Eu não mereço mais que você, você não merece mais que eu. Não é por méritos. Então isso é se humilhar, isso é confessar, somos todos pecadores. Mas você está no púlpito pregando, achei que você era santo. Os pastores, os pregadores só têm uma missão maior, mas não é mais santo, menos pecador que ninguém. Foi salvo pelo mesmo sangue, pelo mesmo sacrifício, luta as mesmas guerras, tem na carne as mesmas aflições, e às vezes até maior.
Então não se iluda com isso, somos todos pecadores, que Tiago diz: confessai os vossos pecados aos outros, orai-os pelos outros, aleluia. E o que Pedro diz: e virá o tempo de refrigério para a vossa alma. Estamos sim em tempos de aflição, num mundo difícil, mas o que está conosco é maior do que aquele que está lá fora. Vamos orar? Você entende que nesta noite Deus tem vitória para você. Como disse, Ele levou nossos pecados. Primeira coisa, de levar um paralítico perante Jesus, abrir o telhado, botar lá Jesus. Primeira coisa que Jesus disse: perdoado estão os teus pecados. Depois Jesus curou o paralítico e ele saiu andando. O que eu entendo aí? Que primeiro nós temos que ter o perdão. Eu tenho que saber do seu pecado? Não. Você tem que falar para Jesus. Você está com a necessidade, tem que falar para mim: não, eu não posso fazer nada por ti, mas o meu Jesus pode. Então vem à presença dele e fala com ele. Se tem que confessar alguma coisa, confessa na oração para ele. Tem que se humilhar, se humilha diante dele. Tem uma necessidade, pede para ele. E nós vamos estar orando. E diz que a oração da igreja, a oração do justo, pode muito nos seus efeitos. E você pode sair daqui esta noite vitorioso, com certeza vitoriosa. Amém? Vem à frente para nós orar. O Senhor pode te ajudar, sim. Aquilo que é espiritual, Jesus põe o inimigo para correr, o anjo de Deus vai lá, amém? Aquilo que está além das nossas condições e força, Ele pode por nós. Pode vir mais perto aqui. Tem alguém enfermo? Venha mais à esquerda aqui para a gente saber. Ungir com óleo aí, né, pastor Maurício? Ungir com óleo, que os pastores, obreiros aí, unge os doentes aqui com óleo. A Bíblia manda, aí Tiago mesmo diz: ungir com óleo, e a oração da fé salvará o doente, levantará o doente, amém? E ainda diz ele mais: se houver pecado, será perdoado. Então já está perdoado, em nome de Jesus, certo? É só receber a cura aí. Então os pastores, obreiros aí vão estar ungindo com óleo aqui os enfermos, amém? Os demais problemas, como eu disse, não é eu que preciso saber. Fale na oração com Deus. Abre seu coração, chora na presença dele, fala com ele e deixa que ele faz por ti. Mas tem alguém aqui que quer reconciliar, quem sabe estava afastado, né, longe do Senhor, e quer reconciliar com Deus? Levanta a mão como sinal de fé para nós orar. Eu não sei, não conheço todos aqui, mas se tem alguém que quer entregar o coração para Jesus aí e seguir a Cristo, se converter ao Senhor, levar a bênção completa, nós estamos aqui para orar por você também. Levantar a mão no sinalzinho de fé, dizer eu creio e recebo, e nós vamos orar, amém? Está aberta a oportunidade. Fala com o pastor, a pastora aí, tenho certeza que vai ser bem recebido, vai ser bênção dos obreiros, amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai, podes ministrar a Tua palavra, Senhor, podes ministrar na oração sobre a vida dos Teus filhos, da Tua igreja. Que todo mal seja repreendido, toda obra do inimigo seja desfeita agora. Oramos pelos enfermos em nome de Jesus para repreender a enfermidade. Laço do inimigo seja desfeito, seja quebrado. Seta, flecha de enfermidade seja queimada agora. Anulado todo o mal em nome de Jesus Cristo. Oramos, estendemos nossa mão para abençoar o lar, a família dos Teus filhos, Teus servos. Que a Tua mão de bênção esteja sobre o lar, sobre a família. Restaura a comunhão, fortalece os laços de amor. Todo mal cai por terra, toda flecha maligna repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministramos a vitória, que haja paz no lar, na família. A porta de trabalho, de emprego se abra, a provisão do Senhor vem, toda necessidade seja suprida. Em nome de abençoamos os lares, as famílias. Em nome de abençoamos esta congregação com a prosperidade e a provisão do Senhor e a graça do Senhor. E a abundância das bênçãos do reino de Deus vem sobre este lugar. Cobre os teus filhos, cerca, Senhor, o lar, a família, livra de todo mal. Guarda com a tua bênção, Senhor Jesus Cristo. Perdoa os pecados, reconcilia, traz para perto aquele que está longe. Oh Deus de vitória, te adoramos e te bendizemos, Pai. Vem com o teu socorro. Vem com a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.